segundo! Tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso tema, para o nosso assunto do esporte, ou seja, para a nossa aula de educação física, tá certo? E aí, nas outras aulas, vocês devem se lembrar que nós conversamos um pouquinho sobre o esporte, sobre o que era o esporte, aonde acontecia o esporte, né? E aí vocês me trouxeram coisas muito legais, falas muito bacanas, né? Que ampliaram, né? Que aumentaram aí a nossa visão, a nossa percepção, o nosso entendimento sobre o que era o esporte, tá certo? E aí vocês devem se lembrar daquela definição rápida que eu trouxe sobre o esporte. Lembram? Então, que era uma atividade específica, ou seja, não era qualquer coisa, né? Que acontecia num lugar específico, ou seja, que não acontecia em qualquer lugar, né? De qualquer forma, e que aconteciam com pessoas que entendiam que estavam fazendo uma prática esportiva, tá? Então, que não bastava a pessoa estar fazendo qualquer movimento ou jogando qualquer coisa, né? Fazendo qualquer tipo de prática, que ela não entendesse que ela estava dentro de um momento esportivo, de uma atividade esportiva, senão a gente não pode caracterizar como esporte, tá certo? E aí eu trouxe vários exemplos sobre isso, a gente cansou de falar sobre isso daí, com certeza vocês já entenderam, já tiraram de letra aí essa ideia, tá certo? E aí, vocês me disseram, né, e postaram lá no Conexão Digital várias possibilidades de esporte, né? Vários esportes que vocês conheciam, que iam de um ponto ao outro, assim, de extremos, né? De esportes e de possibilidades que vocês me trouxeram que eram muito legais e que nós poderíamos caracterizar, né? Que nós poderíamos dizer realmente que eram esportes, né? E aí, é sobre isso que eu trago a pergunta aqui para vocês hoje, né? É sobre isso que é importante que a gente pense e que a gente possa se concentrar, porque isso é um tema muito importante, né? Será que quando nós falamos de esporte, nós falamos só de jogos, né? Então uma coisa que aparece muito forte quando vocês me trazem quando vocês completam o fórum, né? Quando vocês escrevem lá nas atividades que eu peço para vocês, aparece muito forte assim, futebol, basquete e tal. E aí a gente sabe que isso se tratam de jogos, né? O jogo de futebol, o jogo do basquete. Mas será que são só jogos que são esportes, né? Só jogos são esportivos? Será que existem esportes que não são jogos, né? Será que existem esportes que são outras práticas que acontecem de maneira diferente? E aí eu trago aqui para vocês. Não são só jogos, né? Existem esportes das mais variadas maneiras, os mais variados tipos, né? Inclusive, um desses aqui, que foi tema da nossa conversa de algumas aulas, né? Que vocês trouxeram em algumas aulas, que era a questão da profissão, né? Então, existem esportes também como profissão? Existem. E aí algumas pessoas me disseram assim, será que a natação a natação como esporte, mas será que natação é profissão? A natação, ela é um esporte e também pode ser uma profissão, né? Assim como, por exemplo, nós moramos em Boituva. Boituva é a capital do paraquedismo, você sabia? E o paraquedismo ele pode ser considerado um esporte também. Olha aí, ó, paraquedismo não é um jogo, né? Mas é também um esporte. Olha só que legal essa ideia. Então, como o esporte ele está em vários lugares, né? Como o esporte ele pode se apresentar de várias maneiras, inclusive como profissão, tá? E aí é isso que eu quero que vocês tragam agora, que vocês pensem, então, em esportes e que vocês pensem em esportes que podem ser profissão, tá? Mas aí, ó, esquece um pouquinho a questão dos jogos, esquece um pouco o futebol, esquece basquete, esquece vôlei, né? Isso a gente já sabe mais ou menos que é esporte, que pode ser uma profissão, né? Estamos mais acostumados. Quero que vocês tentem pensar em outras coisas agora, tá? E aí vocês vão postar pra mim uma imagem no Conexão Digital e ó, presta atenção nisso, uma imagem de esporte que também seja profissão, tá certo? Não é qualquer coisa, e também vamos evitar aí de postar sobre futebol e sobre basquete, tá certo?
Então, um esporte que seja profissão. Essa atividade de vocês, quero que vocês pesquisem aí aonde vocês puderem, tá? E coloquem lá no fórum do Conexão Digital para mim, tá certo? Para nós continuarmos o nosso debate, para nós continuarmos a nossa conversa sobre esse tema, tá bom? Então, segundo, aquele abraço, não deixa de fazer atividade, assiste a videoaula até o final, hein? Não vai deixar a videoaula pela metade. E aí, nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Então, aquele abraço e até mais!